Hello guys! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o can, que é um verbo modal, tá? E o que ele significa? Ele significa poder em inglês. Poder. É você poder fazer alguma coisa. Só que mesmo significando poder, o verbo can, ele tem algumas nuances no significado dele, alguns detalhezinhos que a gente vai falar justamente nesse vídeo. A primeira coisa, o primeiro uso que o can pode ter, costuma ter, é justamente no sentido de poder, na ideia de ser capaz de, ou ter a habilidade para fazer algo. Então, é justamente essa ideia de ser capaz de fazer algo, ter a habilidade para fazer algo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. They can solve the problem easily, I'm sure. They can solve the problem easily, I'm sure. Então aqui a gente tem o quê? They, eles ou elas, can, podem, solve, resolver, the problem, o problema, easily, facilmente. I am sure, eu tenho certeza. Aqui é importante a gente observar o seguinte, a estrutura. O can, do modo geral, na afirmativa, né? Como é que ele vai aparecer na frase? Ele vem depois do sujeito. Então a gente tem o sujeito aqui, they. Depois nós temos o quê? O can, que é o verbo poder. E depois a gente tem o verbo principal, de fato, né? O verbo que vai dar a ideia à ação, de fato. Aqui a gente tem o verbo solve, que significa resolver em inglês, né? Solucionar alguma coisa ou resolver alguma coisa. Beleza. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte. Toda vez que você usar o can, depois dele, tá? O verbo que vem depois dele, ele não pode estar em outra forma a não ser dessa forma aqui. Ou seja, na forma base, né, do presente. Ele não pode estar no infinitivo, no infinitivo mais puro, que seria o to, assim. They can to solve, isso aqui não existe, tá? Outra coisa que não pode acontecer é você, por exemplo, botar esse verbo com o ing. Também não funciona. They can solving. Não, isso aqui não existe. É sempre o verbo na forma base dele. Na forma base dele a gente chama isso aqui de bare infinitive. É como se fosse um infinitivo mais puro. É a forma só do verbo, sem a preposição to, né? Sem o indicador do infinitivo to antes. O segundo uso ele é muito semelhante do primeiro, tá? É só uma pequena variação que é saber como fazer algo. Ou seja, porque você tem um talento para fazer algo, porque você treinou muito para fazer algo, você tem aquela habilidade, né? Que é justamente, eu trouxe outro exemplo para vocês aqui, ó. She can play tennis very well. She can play tennis very well. Ela pode jogar tênis, né? Ela consegue, essa é a ideia, ela sabe como jogar tênis muito bem. Então eu estou dando essa ideia de saber como fazer algo. Beleza. E por último, o terceiro significado mais importante, mais utilizado do can, é no sentido de poder, na ideia de ter a permissão para fazer algo. Né? E quando ele tem esse sentido, ele fica muito semelhante, na verdade ele fica com o mesmo sentido do verbo modal may, que é um outro verbo, que é um assunto para outro vídeo, mas nesse caso aqui, se você substituísse o can por um may, o sentido ficaria o mesmo. Observe esse exemplo aqui, ó. Can I drink water? Eu posso ir beber água? Can I drink water? Né? Então é muito importante aqui a gente perceber que o can, ele também tem esse uso, né? O can também tem esse uso de pedir permissão, né? De ser usado justamente nesse contexto de permissão, de pedir ou de ter permissão para fazer alguma coisa. Uma outra coisa importante a gente entender é que o can, ele é um verbo modal. O que significa dizer? Significa dizer que ele não precisa de um auxiliar, por exemplo, para você colocar ele na forma interrogativa, né? Vamos pensar nessa frase bem aqui, ó. Can I drink water? Que é a mesma frase que eu usei lá em cima, né? Eu não preciso, por exemplo, colocar um do aqui. Não preciso, porque o can, por ele ser um verbo modal, isso é uma propriedade que esses verbos modais têm, né? Eles não precisam do auxiliar. Então você não precisa botar um do. Do can I? Não, só can. Tá aqui, ó. Can I drink water? Can I drink water? Eu posso beber água? Se você tem um verbo modal, no caso aqui, se você tem o can na frase, ele que faz o papel de inverter com o sujeito na pergunta. Você não precisa de auxiliar, não precisa de nada a mais. Ele é independente, digamos assim, tá? Então ele faz justamente essas funções que em outras situações um auxiliar ou talvez o verbo to be iria fazer. Então, can I drink water? Como é que, por exemplo, seria essa frase na afirmativa? Se a gente for parar para pensar, seria o quê? I can drink water. Eu tenho a permissão de beber água. Né? Então observa que quando a gente compara a interrogativa com a afirmativa, tu tem só essa inversão do posicionamento do sujeito com o can. Então é ele que inverte o posicionamento dele.
tá? Vamos seguir aqui para o próximo exemplo. Ó. Mesma coisa, observe a pergunta. Sempre ele vem no começo, né? No caso, antes do sujeito. Então a gente tem aqui, ó. Can I speak to you for a moment? Eu posso falar com você por um momento? A mesma coisa acontece aqui. Né? Você tem o can sendo o verbo, né? Sendo a palavra inicial da frase, estando invertida, né? Estando invertido com o posicionamento com o sujeito, que aqui é o I. Então, você inverte esse posicionamento e pronto, você tem aqui a forma interrogativa do can. O terceiro ponto é justamente como vai se comportar o can numa negativa, né? Então, da mesma forma que na interrogativa é ele que inverte com o sujeito, na negativa, o que vai acontecer? É ele que vai ficar com o not. Então, você não precisa botar don't, você não precisa botar doesn't, não. Ele que fica com a negativa. Então, por exemplo, ó, John can't go there. It's too dangerous. Então, o John não pode ir lá. É muito perigoso, né? É muito perigoso. Observe que aqui tá, ó. Olha essa forma aqui, ó. Can't. Observe que coisa interessante. Aqui o que acontece? Nada mais é do que isso aqui, nada mais é do que o can mais o not. Nada mais é do que o can mais o not. Juntos, eles viram o quê? Can't. John can't go there. It's too dangerous. Então é isso que acontece com o can, né? Quando ele tem o not do lado dele, eles se juntam e viram essa partícula aqui. O can't, viram essa palavra, né? A mesma coisa vai acontecer nesse exemplo aqui de baixo, ó. Sorry, I can't help you. Desculpa, eu não posso te ajudar, eu não consigo te ajudar. Novamente, a gente tem aqui o can't, que nada mais é do que o can mais o not. É como se o not tivesse aí, só que ele foi imprensado junto com can't, junto com can, e acabou formando a palavra can't. Então, gente, é isso. O objetivo desse vídeo foi justamente dar uma explicação mais simples, né, mais rápida em relação ao verbo can. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal para continuar aprendendo inglês junto comigo.